Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live sobre saúde aqui do Hospital Moriá. Meu nome é Jader Junqueira, eu sou ortopedista, cirurgião de joelho e hoje o nosso convidado é o Dr. Alexandre Sadal, ortopedista também, especialista em coluna. E como eu disse, a nossa live hoje vai ser sobre dor nas costas. Se vocês tiverem dificuldade de assistir a live inteira, não tem problema, é só acessar depois o nosso canal do YouTube. Vocês acessam, ativam as notificações e vão ter acesso a todo o nosso conteúdo. E Sadal, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite aí, Jader. Sadal, uma coisa que eu notei bastante assim, nesse 1 ano e meio de pandemia é que aumentou bastante o número de queixas no consultório de pacientes com dores nas costas. Não sei se porque ficaram mais sedentários, mais presos em casa, aumentaram o peso. Qual foi a sua impressão? Aumentou o consultório também, o meu, de dor, ainda bem, né? Ainda bem. Mas assim, as dores na pandemia provavelmente estão relacionadas a esses fatores que você falou mesmo, né? Duas coisas diminuem dor em geral: atividade física e controle de estresse e ansiedade. E são justamente fatores que foram diminuídos para todo mundo na pandemia, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas. Legal. E assim, vários desses pacientes acabam fatalmente em algum momento da consulta pedindo alguma orientação sobre o que melhorar no escritório ou na hora de dormir, seja cadeira, postura, altura de monitor, ou colchão, travesseiro. O que geralmente você sugere para essas pessoas? A orientação é, em geral, das causas de dor mesmo, que eu falei para você, né? Tem que fazer uma atividade física apesar da pandemia. E se as pessoas estão obrigadas agora a ficar em home office, que elas consigam melhorar a ergonomia de trabalho, né? Que tenha monitor na altura dos olhos para não ficar fletido, evitar o uso excessivo de celular, e que a cada 45 minutos, uma hora levante, dê uma andada, dê uma descansada. Isso ajuda a minimizar um pouquinho as dores. Perfeito. Eu acho que essa sua fala já responde bem a primeira pergunta, que exatamente pergunta se tem alguma forma correta para sentar, para quem trabalha na frente do computador. Eu acho que essa é a ideia. Tem uma outra pergunta que surgiu aqui, da Fabiola. Ela quer saber se aquelas cintas lombares, se elas ajudam alguma coisa ou mais atrapalham do que ajudam para essas dores. Bom, as cintas lombares podem ser utilizadas na fase crítica de dor. Sim. Né? De maneira geral, no médio e longo prazo, a gente precisa que os pacientes usem a cinta muscular que eles têm na região do abdômen, músculos da região que a gente chama de core, para ajudar a proteger a coluna e fazer atividade física com segurança. Então, pode usar a cinta, sim, mas só na fase mais crítica e depois tirar e fazer ginástica. Ótimo. Senão acaba virando uma bengala, né? Exatamente, acaba não usando a musculatura. Perfeito. As pessoas geralmente, nos últimos anos, têm usado muito o celular. E às vezes muito o WhatsApp, essas mídias sociais, e acabam ficando muito tempo nessa posição. A pergunta sempre existe alguma associação entre o uso excessivo do celular e as dores cervicais? A resposta é provavelmente sim. A gente não tem estudos muito bons a respeito, mas a ergonomia, né, e a posição de flexão forçada na região cervical aumenta muitas cargas e provavelmente a dor também. Perfeito. Outra pergunta, a Eliana Farias fez uma ressonância de coluna. Certo. E ela falou que apareceu um tal de um edema na lombar entre os ossos. E ela quer saber qual o tratamento. E por que aparece esse edema? Acho que seria legal explicar o que é esse edema que aparece aí nos ligamentos. Assim, é difícil falar exatamente qual edema que ela está falando. Se é um edema entre os ligamentos, que é relativamente comum e relacionado à sobrecarga mecânica simples, que o tratamento é mais simples com exercícios, ou se ela está falando de um edema nas vértebras mesmo, que na verdade já é uma falência de um disco e o tratamento é bastante variável dependendo dos sintomas. Mas normalmente inclui exercícios de estabilização para a região lombar. Em alguns casos de exceção, uma cirurgia, mas são casos raros. Eu acho que provavelmente foi um edema que ela descreve como edema entre os ossos. Provavelmente um edema ligamentar, né? Provavelmente, aí é uma sobrecarga simples, provavelmente isso. Aproveitando, se vocês tiverem durante a live alguma dúvida, pode ir mandando pra gente que a gente está recebendo e vamos respondendo aqui ao vivo. Uma outra pergunta importante. Tem uma pessoa que quer saber se existe aqui no Moriá algum centro específico para o tratamento de coluna. A gente está com um centro de tratamento de coluna, sim, agora, um grupo multidisciplinar, que envolve tanto o ortopedista, né, de coluna,
como psicólogo, fisioterapeuta e toda uma equipe aqui que pode dar apoio aos pacientes com dor lombar. Legal, super importante. Com relação à atividade física, muitas pessoas têm dúvida. Então, algumas pessoas acham que quem tem dor nas costas não pode fazer atividade física. Outras acham que talvez a atividade física possa beneficiar quem tem dor nas costas. Quem está certo? Quem está certo? Quem está certo é quem faz ginástica. Não existe protocolos de tratamento de dor em geral no mundo que não incluam uma atividade física. Então, a atividade física, isso já tem estudos bem robustos falando. Por exemplo, corrida não aumenta a incidência de problema, ciclismo não aumenta a incidência de problema, entre outros esportes. Em geral, grande parte do que eu faço é incentivar os pacientes a praticar uma atividade física. Na minha área é a mesma coisa. Muitos pacientes chegam com a ideia de que tem que parar tudo e, na Sim. verdade, o incentivo é o contrário. que volte. Exatamente. A coluna não vai desmontar com atividade física, ela aguenta bastante as cargas normalmente. Então, a atividade física deve ser estimulada mesmo para tratamento de dor lombar. Perfeito. Sadal, além do uso de medicamentos, fisioterapia, fortalecimento, que foi o que a gente falou um pouco, hoje tem se falado muito das famosas infiltrações. Eu faço bastante no joelho, confesso. Como é que funcionam as infiltrações na coluna? Então, é importante frisar que mais de 90% dos tratamentos de dor lombar não precisam de procedimentos, a infiltração entre elas, né? As infiltrações são... a gente usa uma agulha para colocar medicação na área que tem um problema e há necessidade que exista um problema inflamatório muito específico ou uma hérnia de disco comprimindo o nervo para que essa infiltração tenha um sucesso clínico. As infiltrações, de maneira geral, têm uma indicação pequena na minha área, mas quando há uma hérnia com muita dor, por exemplo, irradiada para a perna, é um tipo de tratamento que pode ser utilizado. Legal. Assim, como você disse, a maioria das dores nas costas não é nada catastrófico. A gente consegue contornar com medidas simples. Exatamente, simples. Mas existem aqueles casos em que alguns sinais de alerta podem surgir. Que na medicina, aqui na ortopedia, a gente fala dos red flags, né, das bandeiras vermelhas. Fala um pouco pra gente aí sobre o que deixa a gente mais preocupado. Esse é um tema muito importante. Normalmente, nós e os pacientes usam critérios que eles conhecem como forma de avaliar um problema. E o critério que normalmente os pacientes conhecem é dor. Mais dor, mais grave, menos dor, menos grave. E esse é um critério que não é tão importante assim na gravidade do problema. Sinais de alerta, os red flags, para a gente são sinais de algum comprometimento das estruturas neurais. E a tradução para o paciente disso é predomínio de dor irradiada para a perna, no caso das dores e as hérnias, por exemplo, na região lombar, ou para o braço, no caso da região cervical. Outro red flag é uma perda de força importante no braço ou na perna relacionada a essa dor, perda de peso sem causa aparente, histórico de câncer, uma febre associada à dor, pode ser não relacionada à coluna necessariamente, pode ser uma alteração renal, uma infecção de urina, sistema geniturinário. E o principal sinal, o principal red alert que tem que procurar o médico imediatamente é uma dor lombar com alteração de sensibilidade perianal e também perda de controle de xixi e de cocô. Chama síndrome da cauda equina. É a única indicação formal para uma cirurgia de urgência em coluna. Perfeito. Camille mandou uma pergunta para a gente. Existe algum alongamento ou exercício que nos ajude a ficar o dia todo sentado na frente do notebook? Assim, de maneira geral, os alongamentos, embora sejam bons para manter flexibilidade e postura, eles não têm uma relação direta com a prevenção de dor. O que realmente previne dor é a atividade física e fortalecimento. Então, pode ser feito e deve ser realizado, mas o mais importante mesmo são atividades com fortalecimento, com a prevenção de dor e lesões. Se matricular numa academia, então, Camille. Uma outra pergunta. A Carla, agora mudando um pouco o enfoque, mas a Carla gostaria de saber se existe alguma atividade física melhor para quem tem escoliose. Acho que seria legal responder, mas explicando um pouquinho inicialmente o que é a tal da escoliose. Tá. O que é escoliose? Quando você olha um paciente de frente, qualquer curvatura na coluna a gente chama de escoliose. Ela pode ser relacionada à própria coluna ou eventualmente de fora da coluna. Por exemplo, uma diferença muito grande nas pernas, acaba levando um desbalanço da bacia e uma curvatura. A escoliose, essa curvatura
em que a gente não sabe a origem, a gente chama de escoliose idiopática, tem um comportamento eventualmente de progressão. E a minha recomendação atual é que o paciente com escoliose faça uma atividade física normal, não deixe de fazer nenhum tipo de atividade física. Aproveitando o gancho, a Carla pergunta ainda, que ela ouviu falar que quem tem escoliose não pode praticar alguns esportes como tênis, squash, esgrima, tem algum impedimento? Eu não, assim, o paciente com escoliose, especialmente aqueles com curvas mais avançadas, eles já vão ser submetidos a um tratamento bastante chato, que é o uso de um colete, né, para tratamento. Já. Eu procuro tentar deixar a vida dos pacientes a mais normal possível. Eu não restringo a atividade desde que eu faça um contrato com a família e com o adolescente, né, que use o colete fora da atividade física. Eu não restringo nenhum tipo de atividade para o adolescente. Perfeito. Um pouco agora sobre as famosas hérnias. O que são essas tais hérnias de disco, Sadão? Como que elas surgem? Tá. Entre as vértebras, nós temos uma espécie de um pequeno amortecedor, né, que parece uma almofada de couro com uma gelatina dentro. E os nossos discos vão desgastando com o tempo, é natural que aconteça em todo mundo. Esse desgaste começa ao redor dos 25 anos, mais ou menos, e começa a ficar crítico aí na faixa dos 40, 60 anos de idade. Embora possa dar em qualquer idade, nessa faixa dos 35, 50 anos de idade, mais ou menos, essa parede do disco pode romper e esse conteúdo de gelatina vaza. E a hérnia de disco, basicamente, é esse vazamento do núcleo do disco. E ele só é grave quando está comprometendo, está comprimindo o nervo, né? Uma porcentagem grande dos pacientes tem a hérnia de disco, mas não tem sintomas relacionados às hérnias. Então a hérnia não é tão grave igual os pacientes pensam. Assim, tá? E acho que é importante dizer, porque às vezes você fala para o paciente, você tem uma hérnia de disco, ele já se assusta, né? Sim. Mas na verdade não são todas as hérnias de disco que têm que ser operadas. Não, ao contrário. Na verdade é o É o inverso. inverso, né? Exatamente. Sadal, uma outra coisa. Primeiro, o André Dias gostou bastante da explicação sua sobre caldequina. A gente mandou um elogio. Muito bem. Sadal, a medicina tem evoluído bastante e com relação ao tratamento dessas hérnias de disco, o que eu tenho percebido é que ele tem ficado cada vez menos invasivo, né? Então, em várias áreas da ortopedia a gente tem tratamentos cada vez menos invasivos. Fala um pouco pra gente o que é esse tratamento minimamente invasivo, endoscópico, alguma coisa assim para tratamento de hérnia. Vamos lá. Bom, como cirurgião, Jader, eu só consigo fazer 3 coisas na coluna. Né? Se eu tenho uma estrutura que está comprimida, eu consigo descomprimir. Se eu tenho um segmento muito instável, eu consigo estabilizar. E se tem um segmento, por exemplo, que tem uma curva muito grande como a escoliose, eu consigo endireitar. A cirurgia de hérnia de disco, na verdade, é uma cirurgia feita para a descompressão dos nervos que estão comprimidos por essa estrutura. E eu posso fazer isso com um corte bem grande, e o acesso até a coluna acaba machucando os músculos e ligamentos, ou posso fazer com acessos menores, né? O tratamento clássico hoje em dia é fazer com um acesso pequenininho e um afastador, um tubo, e com isso eu consigo criar uma agressão bem pequena no trajeto da cirurgia. Tá? Melhor do que isso ainda, esse ano, acho que foi em fevereiro, foi aprovado pela ANS, Agência Nacional de Saúde, o tratamento da hérnia de disco com a utilização do endoscópio, que basicamente é uma câmera, um tubo com uma câmera, similar ao que a gente faz de artroscopia na toalha no joelho, né? É a mesma coisa, um corte de 0,6, 0,8 centímetros. A gente coloca um tubo que tem uma câmera na ponta e um portal de trabalho, e através desse portal a gente consegue tirar essa saliência, que é uma descompressão das saídas com a hérnia. Aqui no Moriá a gente faz isso, e isso permite que a gente remova a hérnia, tire a dor do paciente, causando menos agressão, uma internação de 1 dia ou de 12 horas e com taxas de infecção e de dor bem menores. Tem que um tempo de internação curtinho, né? Não é uma cirurgia que você vai ficar acamado. Não. O tempo de internação é justamente o oposto, né? O paciente hoje com uma hérnia de disco, ele pode operar de manhã, dependendo do perfil dele, se for um perfil mais tranquilo, ele consegue ir embora à tarde. E obviamente tem alguma restrição de atividade, mas ele consegue trabalhar em 1, 2 dias. Né? Legal. O Wallace está perguntando pra gente, o que é bico de papagaio? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta e uma pergunta frequente. Muitos pacientes chegam ao consultório falando que tem dor nas costas porque tem os bicos de papagaio. Né? Então, vamos ver se eu consigo explicar de maneira bem simples. Eu falei que a coluna vai desgastando, né, Jara? Então, o que acaba acontecendo? Você tem um segmento da coluna com uma base estreita, tá? E tem um disco no meio.
Conforme esse disco vai desgastando, esse segmento começa a ficar um pouco instável. E o nosso corpo, assim como ele cicatriza uma lesão, ele tenta também melhorar essa estabilidade. O que ele faz? Ele vai criando uma borda de osso mais larga, como se fosse aumentar uma base de sustentação. E essa formação óssea que é criada no corpo, que parece no perfil um bico, é chamado de bico de papagaio. O bico de papagaio, na verdade, é uma tentativa de estabilização natural da coluna. E na verdade, quando o corpo consegue estabilizar a coluna, uma eventual dor relacionada àquele segmento instável desaparece. Portanto, o bico de papagaio, muitas vezes, é a correção de um problema e não o problema em si. Sim. Só que onde tem bico de papagaio, tem instabilidade, né, Jada? Então, o paciente tem que fazer exercícios para estabilizar, e se o corpo conseguir estabilizar sozinho com o bico de papagaio, não tem problema nenhum. E eu diria 100% dos pacientes terão bico de papagaio no decorrer da vida. Alguns pacientes têm bico de papagaio, outros têm bico de tucano, né? Às vezes é maior ou menor. Maior ou menor. A Maitê está perguntando para a gente se sapatos com solados retos podem causar dor nas costas. Geralmente eles perguntam sapato com muita inclinação, né? Salto muito alto, bico muito fino, mas esse solado reto, o que você acha? Vamos lá. Assim, você pode ter fatores maiores e menores para a geração de um problema, seja ele qual for, né? Eu diria que para dor lombar, os fatores maiores são sedentarismo, Perfeito. estresse e ansiedade. Então, qualquer tratamento de dor tem que mirar nisso aí. Colocar o paciente para fazer ginástica e controlar sono, estresse e ansiedade. Colchão, cadeira, tipo de sapato, eles podem ter um pequeno efeito positivo, mas não são a base do tratamento de uma dor lombar. Então, minha recomendação é, óbvio, use um sapato mais confortável, é bom. Se você vai fazer caminhadas, por exemplo, um exercício, mas o mais importante é praticar exercício e controlar níveis de estresse e ansiedade. E eu vou falar isso bastante aqui, porque eu gasto muito tempo disso no consultório, explicando dor para os pacientes. O consultório de coluna tem assim, uma quantidade de pessoas que tem uma associação com essa estresse, ansiedade. Acho que é um catalisador de piora de dor enorme, né? A avaliação da dor em pacientes com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ela é diferente. Os pacientes sofrem mais com a dor. E não é uma avaliação, não é uma coisa voluntária. Os pacientes não eles querem sofrer mais, eles simplesmente sofrem mais. O limiar da dor parece que muda bastante. Muda, né? Muda muito. E aí a pergunta que vem, como o estresse pode afetar a coluna? Exatamente isso. Não, mas essa é uma confusão. Os pacientes acham que o estresse ele desgasta a coluna mais rápido. Não é bem assim. A coluna, a imagem, a ressonância da coluna, por exemplo, ela não determina o quanto o paciente tem de dor. É impossível relacionar uma coisa a outra, né? Então, às vezes você tem pacientes com uma coluna absolutamente normal e morrem de dor, e pacientes com uma coluna que você pensa que o paciente não anda, ele corre maratona, faz esporte, nunca tem uma dor na vida. E essa é a relação do estresse. O estresse piora a avaliação de dor do paciente. Legal. A Fabiola Leão está pedindo para você mandar um beijo, está mandando os parabéns para a gente. Um beijo, Fabiola. Uma outra coisa que às vezes acontece no consultório é os pais trazerem os filhos. Meu filho está sentando mais inclinado, joga videogame o dia todo, uma postura errada. Doutor, fala para ele que ele tem que corrigir a postura. Você recebe muito esse tipo de coisa? Felizmente eu recebo menos atualmente, né? Você vai ficando mais especializado, os casos vão ficando mais complexos, mas recebo, obviamente. Minha recomendação é a mesma de sempre. Não precisa ficar preocupado necessariamente com uma postura, se for flexível, né? Uma postura que o paciente consegue corrigir ela para uma posição legal. O problema são as posturas fixas, rígidas, né? E incentivar as crianças a sair do videogame e andar no parque, fazer uma ginástica, e se divertir um pouquinho. É a principal conduta. Eu acho que na pandemia, como todo mundo ficou muito em casa, né? As crianças acabam... E aí tem a questão psicológica também, de ficar preso, não conseguir ver os amigos, não conseguir ir pro colégio. Isso aí acaba... As crianças, especialmente as mais novas, imagina ficar na frente do computador. Péssimo. Péssimo. Uma outra pergunta que surgiu agora. Quando é fibromialgia, então, o paciente tem mais dor? Muito mais dor. Muito mais dor. Tem, assim, o paciente com fibromialgia, ele sofre com a dor e depois de um tempo, ninguém dá bola para a dor do paciente com fibromialgia. Porque ele está sempre com dor, sempre reclamando, então as pessoas começam
a não prestar muita atenção. E na verdade não é fingimento. O paciente com fibromialgia, ele sofre mais com o problema. Já tem alguns estudos que fazem ressonância funcional do cérebro e eles mostram que o cérebro do paciente com fibromialgia ele responde de uma maneira mais estimulada, ele responde mais a estímulos dolorosos. O paciente sofre mais realmente com a dor mesmo. Essa paciente que tem fibromialgia, ela ainda pergunta, mas então, será que é bom eu só tomar remédio, só fazer exercício ou fazer as duas coisas? Acho que... Tá. Os melhores protocolos de tratamento de fibromialgia estão relacionados à elevação de um neurotransmissor no cérebro, que é a serotonina. Né? E você consegue isso através de atitudes de hábitos, então mudança de perfil de sono, atividade física, hobbies, prazer, né, um pouquinho. E eventualmente, quando isso não é suficiente, o uso de medicações que elevam a serotonina no cérebro, que são os antidepressivos. Então, medicamentos, não os anti-inflamatórios, analgésicos de uso indiscriminado, né? Mas eventualmente antidepressivos e atividade física talvez sejam a melhor combinação para um paciente com fibromialgia. E, desculpa, eu esqueci de falar de algo extremamente importante também, que é a educação em dor. O paciente com fibromialgia, ele não entende, ele sempre relaciona a dor com gravidade. E se você consegue explicar para o paciente o que é grave, o que não é grave em relação à dor, como lidar melhor com o problema, isso também ajuda o paciente a melhorar o quadro e viver melhor com o quadro de fibromialgia. Sim. Acho que é interessante os pacientes saberem que, assim, para o tratamento de dor lombar e dor nas costas, tem uma gama de medicamentos, né? Analgésico, inflamatório, antidepressivo, gabapentina, pregabalina, né? Enfim. Então, algumas vezes os pacientes vêm para mim e falam assim, doutor, me passou um antidepressivo, eu não tenho depressão. Mas na verdade é porque ele age nesse controle de dor crônica e melhora linear. Eu acho que o nome do antidepressivo é infeliz. Né? Se ele chamasse... Estigmatizado. Estigmatizado, exatamente. Se ele chamasse elevador de serotonina, assim como a gente tem antihipertensivo, sim, as pessoas que têm a necessidade dessa medicação tomariam muito mais sem esse problema todo. Outra pergunta. Quais os impactos da obesidade para a coluna? Essa é uma boa pergunta. Sim. Vamos lá. Em relação à obesidade e dor lombar, né? Há um aumento de dor lombar em superobesos. Isso é comprovado. E as taxas de complicação em cirurgia também são maiores em pacientes com uma obesidade mórbida. Então, pacientes com índice de massa corpórea 35 para cima, né? Sim. Mas a obesidade, muitas vezes, ela é reflexo dos hábitos, né, Jara? Então, o paciente mais obeso normalmente tende a ser mais sedentário. Menos força muscular. Exatamente. Então, talvez a relação seja muito mais relacionada aos hábitos que levaram à obesidade do que a obesidade em si, com a ressalva dos hiperobesos. Tem uma outra dúvida que é super frequente. Se o clima frio piora a dor. Bom, pacientes operados reclamam mais de dor nos implantes, isso a gente percebe mesmo. Eu não consigo ter uma explicação. Se existe eu não sei uma explicação que eu vi duas assim. Primeiro que falam que no frio tem um pouco mais de vasoconstrição, chega menos sangue na área ali, e aí por algum motivo deve ter talvez uma isquemia relativa, alguma coisa, é difícil saber. Não sei se existe um pouco mais de contratura muscular. Mas enfim, algumas pessoas reclamam, é fato, né? É fato. Mas me pedir para explicar o porquê exatamente, eu não sei explicar o porquê. Perfeito. Uma outra dúvida, agora é sobre o tal torcicolo. É um tipo de dor nas costas? Foi a Maíra que mandou. Maíra, tem duas dores que acometem de maneira muito importante a população em geral. Dor lombar, em algum momento da vida, 80% das pessoas até a faixa de 50 anos vai ter uma dor lombar na vida. Quem nunca teve uma dor lombar mais importante é uma anormal, portanto. Né? 2/3 das pessoas desenvolverão em algum momento da vida um torcicolo. Sim, são problemas relacionados não necessariamente à coluna, mas são dores muito frequentes na região da coluna. Perfeito. A estomaterapeuta Maura está dizendo que está tomando remédio porque tem dor crônica. Acho que ela querendo compartilhar com a gente. Mas é isso mesmo, né? Assim, remédio é um dos tratamentos, né? Talvez seja ruim se for isolado, né? Exato. Só o tratamento para dor é multidisciplinar, multiprofissional, muitas vezes. Né? Envolve medicação, atividade física, nos casos mais complexos, o apoio de um psicólogo, eventualmente até de um psiquiatra.
Mas é multidisciplinar, é muito profissional. Quem não, assim, que chega no consultório, você indica uma atividade física, a pessoa fala, putz, mas eu não gosto de ir para academia, eu não suporto a academia, o ambiente, não é minha praia. Algumas vezes eu indico Pilates. O que você acha do Pilates? Porque talvez seja um ambiente diferente daquele ambiente de academia, né? Bom, como eu falei no começo, né, não tem nenhum esporte que seja assim, específico para dor lombar. Qualquer atividade física parece ter um bom resultado, né? Então, o meu incentivo para o paciente é para fazer alguma atividade física. Se não gosta de academia, vai andar. Se não gosta de andar, vai dançar, vai mexer o corpo, vai se divertir um pouco. Então, minha recomendação é que faça algum tipo de atividade. Idealmente, né, a Academia Americana de Medicina Esportiva e de Cardiologia deu a recomendação de que essa atividade física, para dar benefício mesmo de saúde, o paciente consiga chegar 5 vezes na semana, pode parecer muito, mas dessas 5, se você tiver 2 mais intensas e 3 caminhadas de 30 minutos, já é suficiente, ou 3 vezes mais intensas em dias alternados. Esse seria o objetivo aí da atividade física para os pacientes. Você viu que a gente estava falando do clima frio que piora a dor, né? A Brunella mandou pra gente que quando o clima esfria, ela sente dores absurdas mesmo tomando os remédios para fibromialgia e fazendo atividade física. Ela quer saber se tem alguma coisa que ela possa fazer no inverno diferente. É difícil essa pergunta, porque, como eu falei, o fibromialgico ele tem como se fosse um sensor ali mais ligado para qualquer nível de dor, né? Então, um estímulo que aumenta a dor do paciente, como o frio, que ela já conhece, vai ser um gatilho para ter mais dor. Sim. Então, não tem uma receita clara, talvez se esquentar mais um pouquinho. A Maíra fez uma pergunta interessante. Ela quer saber se o senhor tem dor nas costas. Boa pergunta. Assim, durante uma fase da minha vida, eu diria para você que dos 30 anos, mais ou menos 30 anos até os 33 anos, eu tinha uma dor lombar toda vez que eu jogava futebol na Atlética. Toda vez. Eu jogava futebol no domingo, segunda e terça eu ficava com muita dor. Isso aconteceu assim por um período muito grande de tempo. Eu tomava medicação, fiz vários tratamentos. Eu cheguei até a cogitar operar minha coluna. E aí eu achei os santos dos fisioterapeutas, tenho que agradecer muito a eles. E obviamente eu fui estudar tratamento conservador, não porque eu tinha tanto interesse nisso, porque eu sou um cirurgião, mas que eu virei um paciente. E aí eu aprendi muito de dor lombar com os fisioterapeutas, de tratamento conservador de lombar com os fisioterapeutas, e eu sou eternamente grato a eles. A partir disso eu comecei a fazer um tratamento com eles, aprendi a me comportar melhor em relação à minha dor, a como usar a musculatura, e desde então eu diria para você que eu tenho dores assim muito eventuais e eu sei exatamente quando eu vou ter. Se eu forçar demais, jogar 4 dias de um determinado esporte de rotação, eu vou ter, mas normalmente a dor lombar não me atrapalha em absolutamente nada na minha vida. Legal, né? Minha mãe costuma dizer que quando a gente tem o problema, aí você vivencia o problema e para você tratar, depois fica muito melhor. Fica mais fácil. Eu já tive crise de dor lombar, isso eu já tive. E a crise de dor lombar é tão assustadora que na época eu não tinha conhecimento em relação à coluna, eu era um estudante de medicina, mas eu tive uma crise de dor lombar de ficar 7 dias deitado numa cama sem conseguir mexer direito. O famoso travado. Travei mesmo, e eu achei que eu não ia conseguir mais ser médico, não ia conseguir fazer mais nada, e 3 semanas depois eu estava jogando futebol. Então por isso que a intensidade de dor, eu falo por vivência, não é grave. Ela normalmente, se não estiver associada aos sinais de alerta que a gente conversou aqui, ela passa de maneira espontânea 90% das vezes, num período aí de 3, 6 semanas. E o que a gente tem que evitar é entrar em crises repetidas de dor. Isso a gente consegue com atividade física e controlar níveis de estresse e ansiedade. Legal. Com relação assim, à investigação, como é que você investiga no consultório? O paciente chegou com uma dor nas costas. Tem história, exame clínico, você pede algum exame, sempre pede? A maioria esmagadora dos pacientes não precisa de nenhum tipo de exame de imagem, né? O exame clínico, o exame neurológico e a entrevista com o paciente é suficiente para diagnóstico do problema em 90% das vezes, né? A ressonância magnética é o principal exame que a gente usa para avaliação da coluna e ela está indicada quando há presença de red flags, né? Sinais de comprometimento neurológico, dor irradiada para a perna, perda de força,
ou uma dor irradiada persistente, ou então quando o paciente tem mais de 70 anos, uma dor persistente, um histórico de câncer, você tem que investigar alguma causa específica de dor. Mas normalmente o exame clínico e a entrevista do paciente são suficientes para a avaliação do problema. Outra pergunta que eu acho que provavelmente é alguém que pratica mais atividade física ou algum trabalhador braçal, mas ele pergunta se quem faz muito esforço pega muito peso, isso é um problema para a coluna ou não? Tá. Atividades profissionais, assim como carregar o peso o dia inteiro, parece estar relacionado sim a maior incidência de dor lombar. Né? Não tem como uma sobrecarga tão intensa não estar relacionada a mais dor. Atividades profissionais, né? Atletas profissionais também podem ter uma incidência um pouquinho maior, um tratamento mais difícil, eles dependem do corpo do trabalho, muitas vezes eles relegam a dor a um segundo plano e jogam com dor, apesar da dor. E também o movimento vibratório, motoqueiro, movimento de trepidar, não sei se tem muita associação, piora da generação do disco. Não tem nenhum estudo que mostre isso, já que motoqueiro tem a maior incidência de problema, não. Acredito que não. Bom, a Carol mandou outra pergunta. Ela quer saber se os problemas da coluna podem provocar agulhadas na cabeça. Talvez uma cefaleia, desconforto. Na cervical, será que ela está falando? Pode ser. Pode ser na cervical, sim. É muito comum os pacientes com operações cervicais, dor no pescoço, terem contratura de um músculo que chama trapézio. Né? O músculo trapézio é um músculo que vai desde a base aqui do crânio e vai até o meio das costas, né? Passando aqui pela região periescapular. Então é muito comum a dor na origem, aqui na base da cabeça, na inserção do trapézio, e ele pode estar assim associado à cefaleia apontada, cefaleias tensionais. Uma outra dúvida, eu acho que é na mesma linha, se dor na coluna também eleva a pressão arterial. Acho que dor de maneira geral. Dor de maneira geral, mas em geral é temporário também, né? A passada dor, a pressão volta ao normal. Agora, se isso não está acontecendo, tem que procurar um clínico e fazer uma avaliação da hipertensão, uma eventual hipertensão arterial. Lembrar que quando a pessoa tem dor, ela libera adrenalina, aumenta o ataque, fica taquicárdico e acaba... E às vezes o estresse também, Sim. né? A preocupação com a dor. Lógico. O André Dias está mandando mais uma aqui. Está dizendo que operar ortopedia também causa dor nas costas. Você concorda? Operar ortopedia? Fazer cirurgia ortopédica, que a gente fica lá em cima da... Fazer cirurgia também gera dor nas costas. Assim, isso é uma questão interessante em relação à ergonomia, né, galera? Eu operei por muito tempo da minha vida com lupas, né, para aumentar, e isso me obrigava a ficar com o pescoço fletido para operar. E depois de uns 5 anos operando, eu comecei a ter uma dor cervical também persistente. Aí eu mudei a técnica de lupa para microscópio, isso permite que eu opere numa posição mais ergonômica. Eu opero olhando o campo cirúrgico, mas olhando na binocular do microscópio me permite manter uma ergonomia melhor para operar. Isso é importante também para o cirurgião para manter a longevidade. Tem alguns colegas, inclusive, que operam usando uma cinta lombar. Eu não sei se, acho que não é a melhor opção, né? O ideal seria você não precisar. Assim, por incrível que pareça, assim, embora sejamos médicos, assim, os problemas de hábitos também são bastante frequentes entre nós. Exatamente. Pergunta ainda na academia. A Clau Martins está perguntando. Dor lombar ao fazer abdominal. O que pode ser? Durante lá, a execução da abdominal, ela tem dor nas costas. Pode ser uma... Execução incorreta? Pode ser uma execução, pode ser que tenha alguma instabilidade mesmo na coluna. Tem que avaliar caso a caso. Só com o exame físico dá para dar uma informação mais precisa disso. É interessante na academia também que as pessoas não fortalecem muito o core, né? Que a gente fala que às vezes a pessoa vai fazer lá membro superior, faz membro inferior e esquece de fazer prancha de lado, fazer fortalecimento de core. O fortalecimento tem que ser global, né, galera? Não pode ser relacionado a uma estrutura, mas é importante que o paciente faça uma atividade física. Eu não consigo provar que o fortalecimento específico da região consiga melhorar a dor lombar. A gente sempre indica, porque a gente vê na parte clínica que isso ajuda. Mas é importante que o paciente faça. Eu não quero que ninguém deixe de fazer uma academia. E procure fazer sempre atividade física, e essa correção da forma de como fazer a gente deixa para os profissionais de educação física. É importante que faça. Vá para uma academia, comece, estimule seus filhos, faça atividade física. Isso pode ajudar no tratamento da dor lombar. Perfeito. Mais uma. Isa Marines quer saber se é comum ter dor após cirurgia de hérnia. De hérnia de disco. De hérnia de disco, sim.
Depende da dor. O paciente, quando vai operar uma hernia de disco, ele tem que saber exatamente o que ele quer melhorar, né? O que ele vai melhorar. Então, a hernia de disco é um pedaço do disco que está apertando um nervo. E quando você tira esse pedaço que está apertando o nervo, basicamente a dor que o paciente vai melhorar é a dor irradiada para a perna. Então, ele deve melhorar essa dor irradiada para a perna. A dor lombar depende da qualidade do disco e dos hábitos. Então, dor lombar é possível que o paciente tenha no pós-operatório de hernia de disco, mas a dor da perna tem que melhorar no pós-operatório imediato, na verdade. Outra pergunta aqui pelo celular. Operei a hérnia e tive que colocar uns parafusos. É normal a cirurgia da coluna que tem que colocar esses parafusinhos? Essa pergunta é difícil, hein? Esse é um assunto espinhoso. Vamos lá. Esse é um assunto espinhoso. Assim, eu diria para você que a porcentagem de pacientes que têm uma hernia de disco que precisam colocar parafuso na coluna deveria ser muito mais baixa do que é. Normalmente, se o paciente tem uma hernia de disco e não tem uma instabilidade grosseira na coluna, que é a maioria esmagadora dos casos, a única coisa que esse paciente precisa fazer é tirar a hernia de disco. Esse é o tratamento indicado nos maiores centros do mundo. O uso de parafusos na hernia de disco é restrito a casos de exceção e não deveria ser rotina. Não deveria ser a regra. Não deveria. Legal. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Acho que está chegando mais uma pergunta. Tem um esporte que o pessoal costuma questionar bastante, assim, ter dúvida, que é o CrossFit. Certo. Um tipo de atividade física um pouco mais de alto impacto, tem atividades de ginástica olímpica, levantamento de peso, e o pessoal às vezes fica com um pouco de dúvida se faz ou não. Na minha área, o joelho, eu geralmente falo assim, olha, não tem problema nenhum no CrossFit, o problema talvez seja a forma como ele é executado, aquela academia cheia de pessoas, sem um professor olhando. O que você acha para a coluna? Acho que é um esporte ruim? Não é ruim não. O CrossFit ele pode ser utilizado como forma de atividade física. Sim. Só que é um esporte, em geral, de alta intensidade, né? O paciente às vezes leva até fadiga, faz o esporte com mais peso e tem um desafio até de conseguir mais peso, mais repetições das atividades. Eu acho que o mais importante, como você falou, é a forma, né? Se o paciente iniciante, que nunca fez atividade física, que tem já algum tipo de lesão, começa a fazer um esporte de alta intensidade, seja ele qual for, a chance de ele ter um problema é um pouco maior. Agora, um paciente que já vem treinando e segue uma sequência, uma evolução natural no treinamento, ele pode fazer CrossFit sem nenhum problema. Perfeito. A Estela, que eu sei, faz CrossFit, está dizendo que como fisioterapeuta ela gostaria de agradecer por a gente ter ressaltado a importância do fisioterapeuta e parabenizar-nos por estarmos passando informações importantes baseadas em diretrizes mais atuais. Legal. Obrigado. Sim, a gente não deveria centrar o tratamento de dor lombar no médico. Não é lógico. Grande parte do que a gente deveria fazer está nos profissionais de saúde que tratam e acompanham os pacientes, como os fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, né? O médico é só um elo da cadeia de tratamento e deve se comportar dessa forma. Os casos de cirurgia são exceção e deveriam ser exceção ao tratamento, né? E é muito importante que o paciente tenha um apoio de todas as áreas. Mas, mais uma vez, assim, a gente gastaria muito menos em saúde, teria planos de saúde muito mais baratos, acessíveis a todos, se a gente cuidasse mais da saúde. E isso inclui ginástica, hábitos saudáveis. Com relação ao fisioterapeuta, eu sempre costumo dizer que metade do sucesso depende do cirurgião, mas outra metade da reabilitação. E aí a fisioterapia é o chave. No caso da dor lombar, eu diria que o papel do cirurgião é menor ainda, porque a porcentagem de cirurgia é bem pequena. Sim. Uma dúvida, eu acho que conceitual. Estou perguntando o que é essa tal dor do ciático? Boa, muito bem, vai. Vamos lá, o nosso sistema neurológico ele parece um sistema elétrico de uma casa. Vai. Você tem uma central que é o cérebro, o seu corpo inteiro está mapeado lá no cérebro. E tem uma representação aqui da perna, do braço, da mão. E essas informações têm que chegar até a mão e até as pernas. E não tem nada wireless no corpo, é tudo cabo. São os nervos, né? Então esses nervos saem do crânio, são do cérebro, eles caminham por dentro da coluna vertebral, pelo canal vertebral.
e precisam chegar nos braços e nas pernas. Então são emitidos ramos debaixo de cada nível, e esses ramos se juntam e formam os nervos. O nervo ciático ele é formado pelas raízes lombares baixas, L4, L5, e pelas sacrais, né? Sacral 1, 2, 3 e 4. Então o ciático é uma junção de raízes formadas aqui na região baixa da coluna e da pelve, e é um nervo que controla a sensibilidade da parte posterior da coxa até a perna. Então, um paciente que tem um problema nas últimas raízes, uma hérnia de disco na região baixa da coluna, pode pegar um desses ramos que forma o nervo ciático, que é caracterizado por uma dor que passa do joelho, que pode ter alteração de sensibilidade, choque, cãibra, formigamento, etc. Uma última pergunta aqui. Abaulamento discal de C3, C4 pode causar dor na coluna toda ou mais em alguma área? Vamos lá. Bom, depois que o disco começa a desgastar, ele fica igual um pneuzinho mais murchinho, assim, né? E essa saliência que faz, assim, numa área maior do disco, a gente chama de abaulamento. Normalmente o abaulamento é uma evolução natural do disco, né? Da evolução do envelhecimento. Em algumas situações onde o paciente já tem um canal de passagem da medula muito estreito, esse pequeno abaulamento pode eventualmente causar uma compressão da medula. Se causar uma compressão do tronco da medula, pode afetar tanto os braços quanto as pernas, que todos os ramos que passam ali na região cervical alta, que é C3, C4, eles podem controlar a sensibilidade e controle de movimento dali para baixo. Sim. Eventualmente pode, mas em geral não é pelo abaulamento, mas é pelo conjunto ali do estreitamento. Legal. Acho que é isso, tá acabando o nosso tempo. Queria agradecer, já foi rápido, né? Rápido. Queria agradecer ao doutor Alexandre Sadal, agradecer a todo mundo que acompanhou. Eu queria convidar vocês para acompanharem nosso canal, tanto no Instagram, Facebook, YouTube. Ativem lá o sininho, notificações. A gente tem produzido conteúdos diários quase e convido vocês a acompanhar essa interação. Acho que a próxima live nossa vai ser o mês que vem. E seguimos. Obrigado. Vamos fazer live só de coluna.